O plano ultra-secreto dos Estados Unidos para detonar uma bomba de hidrogênio na Lua, que nunca foi realizado. O momento em que o astronauta Neil Armstrong deu seu famoso passo na superfície da Lua, em 1969, é lembrado como um dos mais memoráveis da história da humanidade. Mas como teria sido se a Lua, em que Armstrong pisou, estivesse marcada por enormes crateras e contaminada pelos efeitos de um bombardeio nuclear? Isso porque, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a considerar a ideia de detonar uma bomba de hidrogênio na Lua. O projeto A-119, como ficou conhecida, a proposta ultra-secreta, era de autoria de Leonard Reiffel, na época, um dos principais físicos nucleares dos Estados Unidos. Ele trabalhara com Enrico Fermi, criador do primeiro reator nuclear do mundo, e conhecido como um dos arquitetos da bomba nuclear. As bombas de hidrogênio eram muito mais destrutivas do que a bomba atômica, lançada sobre Hiroshima em 1945, e naquela época, eram consideradas o que havia de mais moderno em armamento nuclear até então. Entre maio de 1958 e janeiro de 1959, Leonard Reiffel produziu, a pedido de membros do alto escalão da Força Aérea Americana, vários relatórios sobre a viabilidade do projeto. Inacreditavelmente, um dos cientistas que mais deu apoio a esse projeto foi o astrônomo Carl Sagan, que anos mais tarde se tornaria um dos ativistas pela divulgação científica mais icônicos de todos os tempos. Na verdade, a existência do projeto só foi descoberta na década de 1990, porque Carl Sagan o mencionou em um requerimento para uma universidade de elite nos Estados Unidos. Embora se acredite que o plano poderia ter ajudado a responder algumas questões científicas rudimentares sobre a Lua, o principal objetivo do projeto A-119 era uma demonstração de força. A bomba explodiria na linha entre os lados claro e escuro da Lua, conhecida como terminador ou zona de crepúsculo, para criar um flash de luz brilhante que qualquer um, mas especialmente no Kremlin, poderia ver a olho nu. A ausência de uma atmosfera na Lua significava que não haveria nuvem de cogumelo nuclear. Na década de 1950, não parecia que os Estados Unidos estavam vencendo a Guerra Fria. Havia uma sensação alimentada por políticos americanos e pela própria opinião pública de que a União Soviética estava à frente na corrida nuclear, especialmente no desenvolvimento e número de bombardeiros e mísseis nucleares. Mas os Estados Unidos tinham motivos para suspeitar que estavam ficando para trás, apesar de terem realizado a primeira explosão de uma bomba de hidrogênio em 1952. Para surpresa de Washington, os soviéticos conseguiram explodir a deles, apenas 3 anos depois. E então, em 1957, Moscou deu um grande salto na corrida espacial, com o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial em órbita ao redor do mundo. Contribuiu para o nervosismo dos americanos o fato de que o Sputnik tenha sido lançado em um míssil balístico intercontinental soviético, e que a própria tentativa de Washington de lançar um satélite tenha terminado em um fracasso retumbante. Imagens do foguete Vanguard, transformando-se em uma enorme bola de fogo, foi capa dos principais jornais do mundo, na época. Mais tarde naquele ano, jornais americanos, citando uma fonte de inteligência do alto escalão,
noticiaram que os soviéticos pretendiam detonar uma bomba de hidrogênio na Lua, no aniversário da Revolução em 7 de novembro. Outras reportagens indicavam que os soviéticos podiam já estar planejando lançar um foguete com armas nucleares contra a Lua. Assim como acontece com outros rumores da Guerra Fria, suas origens são difíceis de decifrar. Estranhamente, esse mesmo temor provavelmente motivou os soviéticos a levar seus planos adiante. No ano 2000, Leonard Reiffel disse que o projeto era tecnicamente viável e que a explosão teria sido visível na Terra. Pelo visto, houve pouca preocupação com os possíveis danos causados ao ambiente lunar primitivo, pelo menos por parte da Força Aérea dos Estados Unidos. Outro ponto de inflexão teria sido a Guerra do Vietnã, que pode ter provocado uma espécie de exame de consciência. Alguns especialistas em política espacial e relações internacionais no espaço sideral dizem que os projetos como o A-119 fizeram parte da onda de espaço-mania, típica do final dos anos 50 e início dos anos 60, mas recebiam pouca atenção fora da comunidade espacial. Houve algum burburinho, vindo de alguns setores do Pentágono, sobre a Força Espacial dos Estados Unidos, estudando missões para o ambiente lunar. A questão, porém, é que se algumas das ideias mais malucas não foram levadas a cabo pelos Estados Unidos, isso não significa que elas não possam ter sucesso em outros países, como a China. Não era de se estranhar se houvesse um grupo na China que quisesse promover algumas dessas ideias, porque estão de olho na Lua e trabalham nas Forças Armadas chinesas, dizem os especialistas. A maioria dos detalhes do projeto A-119 permanece envolta em mistérios. Aparentemente, muitos deles já foram destruídos.